Deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi a meu respeito recentemente e que eu trago aqui hoje, porque isso me ajudou a entender os motivos pelos quais eu estava travando em determinados momentos da minha vida, e eu acho que pode ajudar você a entender por que é que você também trava. Olá, eu sou a Ana Paula, jornalista, professora, editora e fundadora aqui da Casa Crisálida. E hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que pode mudar a forma como você se coloca no mundo. Eu sempre achei que o meu maior problema aqui no YouTube, por exemplo, era a falta de consistência, que eu começava as coisas, começava o canal e não sustentava, não dava continuidade. E eu fui trabalhar isso em mim e eu percebi que não é bem assim. Não é uma questão de preguiça minha, não é uma questão de falta de disciplina. O problema é que eu sempre quis fazer as coisas de um jeito que eu acho complicado demais. E aí elas acabam ficando pesadas, pesadas demais, para repetir. Então, faz um, fica bom, mas o processo é muito pesado, e aí não dá para fazer de novo, porque é cansativo. Um exemplo bem concreto disso é que, durante muito tempo, eu colocava o vídeo e tinha um hiato muito grande entre a postagem de um vídeo e o outro. Aqui no canal mesmo, se você for olhar o espaço entre as postagens de vídeo, é um espaço muito grande. E por que eu fazia isso? Porque eu sabia que depois de gravar, eu ia ter que editar. E editar, para mim, sempre foi um tormento, editar vídeo, né? Sempre foi uma coisa que me tomava um tempo desproporcional. E o resultado do trabalho não saía bom o suficiente para justificar esse esforço mental, físico. Era o medo que eu tinha da edição, que na realidade esse medo, essa chateação com a edição, me impedia de gravar. Gravar para mim nunca foi o problema. Mas aí eu não gravava porque eu sabia que depois de gravar eu ia ter que enfrentar a edição. Além disso, está relacionado com a questão das sombras, né, do que a gente vai evitando, postergando. Isso tem relação com algo muito maior também, sobre o qual eu venho pensando. Tem uma frase do historiador Yuval Noah Harari, o autor do Sapiens e de 21 lições para viver no século XXI. Espero que você já tenha lido algum deles. Tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala assim, que em um mundo inundado por informações irrelevantes, clareza é poder. E quando Harari fala isso, ele fala pensando em como a gente vive hoje. Não falta informação, o que falta é filtro para dar essa clareza. E esse excesso de informação, de opinião, do jeito certo que você deve fazer alguma coisa, para o jeito de engajar, o jeito para vender, o jeito para. Isso aí não esclarece nada. Pelo contrário, na realidade, isso aí confunde mais a cabeça da gente, e foi exatamente isso que aconteceu comigo com a história da edição de vídeo, com o processo todo de fazer um vídeo para subir para o YouTube. Tem tanto conteúdo aí sobre como editar profissionalmente, ou que capa que você tem que botar, que fundo que você precisa ter no seu vídeo, e tantas outras regrinhas que tem por aí, que eu confesso que eu paralisei, tentando alcançar um padrão, né, que o mercado dizia que você tinha que ter,
um padrão que, na realidade, não era necessário para o que eu queria comunicar. E durante esse processo de criação e planejamento da Casa Crisálida, eu cheguei numa frase minha, que é um desdobramento a essa frase do Harari que eu mencionei. Então, para mim, em um mundo inundado por opiniões, o discernimento nasce quando a gente consegue distinguir fatos, interpretações e decisões. É mais simples do que parece, né? Então, vamos lá. O fato. Fato é uma coisa que é verificável, é uma coisa que existe, que aconteceu, ou que é mensurável. O que você pode medir é fato. A interpretação é o que cada pessoa diz que aquilo significa. Cada guru, por exemplo, do marketing digital, cada algoritmo, cada especialista tem uma leitura diferente do mesmo fato. Agora, a decisão é o que você escolhe fazer com isso. E é aqui que está o ponto principal. A decisão não precisa esperar você alinhar, entender todas essas interpretações dos outros. Ela depende só do fato e de você. Então, trazendo de volta aqui para o meu exemplo da edição de vídeo, o fato era, eu queria gravar conteúdo, eu tinha o conteúdo montado, pronto para ser gravado. O texto está aqui, montado, o que eu quero falar, tá bom. As interpretações eram: vídeo bom precisa de edição profissional, sem corte dinâmico, ninguém assiste vídeo. Vídeo muito longo, sem informação na tela, é cansativo, ninguém vai prestar atenção. O seu vídeo amador, com cara de amador, não dá engajamento. Um monte de opiniões de marketing digital, vindo de pessoas de várias áreas, inclusive do marketing digital. E a decisão que eu finalmente tomei, isso é bem recente, viu? Isso veio aqui, essa decisão foi tomada recentemente, depois de avaliar, analisar, pensar sobre essas coisas todas. A decisão é: eu vou simplificar. Eu vou gravar sem edição ou com o mínimo de edição necessário. Porque no momento, o que eu entendi é que a consistência de aparecer aqui, da minha presença aqui, importa muito mais do que a perfeição técnica. E a perfeição técnica, como não existia, ela me parava. E esse vídeo aqui, que você está vendo agora, é exatamente essa decisão em prática. E é claro que não seria um vídeo meu se eu não trouxesse algum tipo de provocação aqui para o final desse nosso papo. Eu quero te fazer um convite, convidar você que talvez também esteja travada em algum projeto, alguma escrita, em alguma ideia que você não consegue tirar do papel. Pensa numa situação que está te paralisando agora, uma coisa que você não está conseguindo levar adiante. E pega uma folha de papel. Na folha de papel coloca 3 colunas: o que é fato, o que é interpretação, e aí é interpretação de outras pessoas, né, família, colegas, interpretação do mercado, que o seu mercado, o mercado em que você está inserida, quais são essas interpretações do que deveria ser, né? O que é isso? Bota lá no papel o que deveria ser. E a terceira coluna, qual é a decisão que só depende de você, independente da interpretação dos outros. E você vai perceber que boa parte do que te paralisa hoje não é fato,
é interpretação acumulada. Aqui na Casa Crisálida é assim que eu trabalho a curadoria, a formação, ajudando cada mulher que quer ser uma autora da sua própria vida, da sua própria voz, a separar a história que é dela, ou seja, o fato que aconteceu, da interpretação que o mundo tentou colar nela, do barulho externo, né? Das ideias externas que tentam colocar nela. Se isso faz algum eco aí dentro de você, comenta aqui embaixo. Qual é a área da sua vida onde você está confundindo opinião alheia com a sua decisão e que está te paralisando? Eu espero que esse depoimento aqui tenha contribuído de alguma forma para que você tome a decisão mais acertada para a sua vida. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!